Olá, turma do 7º ano A e B, que é a professora Lia. Vamos lá para mais uma aula de gramática. Sempre estamos trabalhando com texto, gênero textual, estrutura dos textos e também, semanalmente, trabalhamos com a nossa parte linguística, que é a nossa gramática, tá bom? Então, assim, nós estamos trabalhando sobre os verbos, vimos também sobre os advérbios que modificam essa flexão verbal. Ele auxilia nessa modificação, nessa ampliação do verbo, os nossos advérbios, né? Tendo algumas classificações que nós percebemos na aula passadas. E agora nós estamos trabalhando, já vimos sobre o conceito do verbo, as formas nominais. Vimos também as conjugações AR, ER e R, as formas nominais infinitivo, gerúndio, particípio. E começamos já com os modos, né? Os modos verbais. Juntamente com cada modo verbal se encontra os seus tempos verbais, ok? Então, assim, nós vimos o modo indicativo, tá? A ideia do modo indicativo é de certeza, certo? As expressões verbais, as conjugações e flexões desinenciais, elas dão ideia certa do fato ocorrido em cada tempo verbal, ou seja, presente, os pretéritos e os futuros. Lembram que o modo indicativo tem 6 tempos verbais, certo? Tem o presente, tem 3 pretéritos e tem 2 futuro, ok? Lembram dos 3 pretéritos? Lembram dos futuros? Pronto, nós fizemos um trabalho sobre essa aula do modo indicativo verbal. Então, hoje nós vamos dar início ao modo subjuntivo, tá bom? Já coloquei aqui, para iniciar nossa aula sobre o modo indicativo, os erros mais comuns vistos na conjugação verbal do futuro subjuntivo. Às vezes acontece, tá? Conjugações e flexões desinenciais de forma errada, tá? De forma como se a ideia de futuro, jamais eu posso utilizar verbos na sua flexão presente. Por exemplo, olha os erros comuns, se o governo manter, né? Se o governo mantiver, então manter está dando uma ideia atual, uma ideia do agora, e já no mantiver está dando uma ideia o quê? Futura, né? Se o governo mantiver, então é uma ideia futura. E percebam que essa palavrinha, esse se, aqui se, né? Ele sempre vai dar essa ideia o quê? De incerteza. Tá? Recapitulando, nós vimos que o modo indicativo é um fato certo, um fato realmente afirmado e concluído. Já o nosso modo subjuntivo, ele vai trabalhar com a possibilidade, né? Com algo que poderá vir a acontecer. Então, é com algo incerto, uma dúvida, algo duvidoso, que ainda não ocorreu, mas existe uma possibilidade de ocorrer, tá? Então, nessa outra frase, se ele repor as mercadorias, né? Repuser. Percebam as desinências verbais, lembrando que a desinência são as terminações das flexões de cada verbo. Analisamos as desinências, as conjugações, os finais dessas conjugações para que possamos ter certeza de qual tempo verbal que nós estamos trabalhando no momento. Então, assim, se ele ver os preços, se ele vir os preços, né? A ideia do futuro, certo? Então, esse ver dá uma ideia atual e esse vir dá uma ideia futura. Quando eu ter, quando eu tiver, se eu querer, se eu quiser, se eu fazer, se eu fizer, quando ele vir aqui, quando ele vier aqui. Então, percebo que esses verbos, de forma concordada, de acordo com o tempo a qual eles estão sendo flexionados, tá bom? Se a expressão verbal estiver dando uma ideia de um momento atual, agora, com certeza vocês vão utilizar o verbo no presente. Se ele estiver no futuro, é óbvio que você vai utilizar uma ideia, certo? Uma possibilidade, os futuros, o subjuntivo trabalha com possibilidades e vai trabalhar com a ideia de possibilidade futura, tá bom? Então, nós vamos ver agora conceito, vamos ver agora os tempos verbais contidos dentro do modo subjuntivo, vamos ver alguns exemplos para que a gente possa se aperfeiçoar e ter uma abstração mais eficaz. Vamos lá? Tempos
do modo subjuntivo são somente 3, ok? Enquanto o modo indicativo, que é a ideia de certeza de algo certo, são 6 tempos. Já o modo subjuntivo é apenas 3, ou seja, a metade, não é isso? Então, assim, ele praticamente, gente, ele é só um tempo para cada situação. Enquanto o modo indicativo tem 3 tipos de pretérito, 2 tipos de futuro, como nós vimos, né, nos trabalhos feitos por vocês, o subjuntivo vai ser mais facilitado. Por quê? Porque ele apenas vai trabalhar com 3 tempos verbais. Somente presente, pretérito imperfeito e o futuro, ok? Então, vai ser só esses 3 tempos verbais. Agora, vamos assimilar. Quando que o meu modo subjuntivo está no presente? Qual é o conceito básico que eu posso vir a compreendê-lo? Expressa uma ação duvidosa, como já foi dito, né? Sempre vai expressar essa ideia duvidosa. Será que vai acontecer, né? Que poderá ou não ser realizada. É provável que ela saia. Percebam no exemplo do presente do subjuntivo agora. É provável que ela saia, tá, gente? Lembrando, assim, outra dica importantíssima, tá? Sempre os verbos no modo subjuntivo vão vir acompanhados por essas palavrinhas aí, ó. Quando for no presente, vai ser o que. Perceba que tem um que aí antes do verbo saia. Então, sempre vai ser o que no presente, o se no pretérito imperfeito e o quando no futuro, tá? Essas palavras vão ser as mais utilizadas em cada um desses tempos. Pode aparecer outras? Pode aparecer, mas as que mais vão ser percebidas e utilizadas são o que, o se e o quando em cada tempo verbal aí do modo subjuntivo. Então, para terminar o presente, expressa um desejo, uma vontade que você seja feliz, né? Então, é um desejo, é algo que ainda pode vir a ser realizado. E perceba que o verbo, os dois, ambos, saia e seja, estão realmente na ideia presente, na ideia atual. Pretérito imperfeito exprime uma condição não realizável quando vem junto com a ideia condicional. Se tivesse dinheiro, compraria aquela casa. Então, o pretérito imperfeito, ele vai vir muito acompanhado desse se, né, desse se, e ele sempre vai vir com a ideia de condição, tá? Se eu estudar, eu passarei de ano, né? Então, sempre vai ter aquela condição. Se eu fizer algo, eu vou conseguir obter alguma coisa. Então, vai ter sempre aquela condição para que eu possa conseguir algo, tá bom? Então, o presente dá essa ideia muito duvidosa de algo que vai ser realizado ou não. Esse pretérito dá uma ideia muito de condição. Ambos estão dando ideia de algo incerto, tá? Todos os 3 é algo incerto, mas cada um tem a sua função mais detalhada em cada flexão. O futuro exprime uma ação futura, tá? O futuro exprime uma ação futura possível ou uma condição. Também, então, está exprimindo uma ação que ainda vai acontecer, mas é uma possibilidade, não é algo nada, não é nada concreto. Quando terminar, percebam a contextualização, ideia futura, tá? Quando terminar a sua redação, avise a professora. Se estiver disponível, faremos uma reunião. Então, ambos estão dando uma ideia futura. Todos os verbos aí, se você perceber, cada um está dando a ideia, um do presente, outro do passado e outro do futuro. E todos estão dando ideia de condição ou de possibilidade. Para entendermos melhor, vamos para a nossa tabela de verbos. Sempre nós trabalhamos com as tabelas porque elas facilitam as conjugações verbais de cada modo a qual estamos estudando. Vamos lá, ó. Presente expressa um fato atual que exprime possibilidade. Atual quer dizer agora, né? Uma possibilidade do momento exato, tá? Então, por exemplo, olha só com a conjugação, qual é a palavrinha que pode vir antes. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, o que ele se encaixa bem no presente, tá? Como eu já havia falado, o que no presente, o se no pretérito e o quando no futuro. Essas são as palavras que vão dar um auxílio para que a gente possa perceber, porque elas que vão dar uma ideia de algo possível de acontecer. Pretérito imperfeito expressa um fato passado, tá? Dependendo de outro fato passado. Então, ele sempre vai dar essa ideia de uma condição, como já foi dito, né? Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, ele tá dando essa ideia de condição.
Se eu cantasse, você também cantaria? Então, é uma condição. Esse se já dá uma ideia de condição, não é isso? Então, sempre lembre, pretérito imperfeito vai dar uma ideia de condição. Presente, uma ideia atual, e vai vir acompanhado por esse que está dando uma ideia de possibilidade também. E para finalizar, o futuro, expressa um futuro, né, relacionado a outro fato futuro. Então, sempre ele vai dar essa ideia de quando eu cantar, né? Então, vai estar dando uma ideia de possibilidade futura. Quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes e quando eles cantarem. Então, ambos estão dando ideia de possibilidade. O presente trabalha novamente falando com o se, o imperfeito com o que, o presente, o imperfeito com o se e o futuro com o quando. Aí aqui eu coloquei essas tabelinhas só para vocês perceberem a diferença entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Como eu já havia falado, 6 tempos no indicativo, 3 tempos no subjuntivo, tá ok? E aí vocês percebem que as desinências também são bem diferentes. O presente do indicativo é bem diferente do presente do subjuntivo. Por que isso? Porque um está dando a ideia certa e o outro está dando uma ideia incerta. Uma possibilidade, né? Que eu estude, certo? Que ele estude, então tá dando uma ideia de possibilidade do acontecimento. Então essa tabelinha está informando bem a diferença. Já no indicativo, eu estudo, então eu estou dando uma ideia certa, um fato certo daquilo que eu estou fazendo, ok? Então essa tabela ela está assimilando bem as diferenciações entre o modo indicativo, que nós já havíamos estudado, e o modo subjuntivo. Perceba o pretérito imperfeito no modo indicativo. Percebam que é bem diferente, né? Eu estudava, ele estudava, porque aqui é uma ideia certa. No imperfeito, que eu estudasse, que ele estudasse, então tá dando uma ideia de possibilidade, mas esse ser aí, dessas terminações, dão uma ideia de algo que já aconteceu, mas que não foi feito, né? Algo que tinha a possibilidade de acontecer, mas não foi formalizado. A mesma coisa o futuro. O futuro é bem diferente da desinência do futuro indicativo para o futuro do subjuntivo, porque ele também vem juntamente com aquela conjugação quando. Quando eu estudar, quando tu estudares. Nós vamos perceber mais à frente essa parte das condições que eu estou explicando para vocês do modo subjuntivo. Pronto, aqui é o modo subjuntivo no futuro. Percebam, ó, a conjugaçãozinha que eu falei, a palavrinha que vem anteriormente às conjugações. E aqui o modo subjuntivo se encontra na primeira, segunda e terceira, né? A R é R e R. Vem junto com o quando, que o quando é a ideia futura, tá? E aqui é para vocês perceberem as desinências verbais de cada conjugação no futuro do modo subjuntivo. Quando eu cantar, quando eu varrer, quando eu sentir. Quando tu cantares, quando tu varreres, quando tu sentires, e assim por diante. Então, aqui são as desinências do futuro do subjuntivo em cada conjugação verbal AR, ER e R. Pronto, aqui foi o que eu acabei de falar. Quais são as palavras que vêm anteriormente a cada conjugação verbal no modo subjuntivo, tá bom? E aqui é o verbo amar, tá certo? Então, percebam, o presente vem com o que, o pretérito vai vir mais com se, ele pode vir com o que também, mas ele vai vir mais acompanhado pelo se, que tá dando a ideia da condição, como eu já havia falado. E o futuro vai vir mais com o quando. Pode aparecer também com se, mas vai vir mais com o quando, tá? Que eu ame, que tu ames, se eu amasse, se tu amasses, quando eu amar, quando tu amares, então ele vai vir mais acompanhado com o quando futuro, se pretérito e o que presente, tá bom? E aí são as desinências, tá? Essas daí são as desinências verbais de cada tempo verbal, tá ok? São as desinências verbais de cada tempo verbal. Aqui, só para finalizar a aula, aqui é a primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, tá bom? Aqui são do presente, do pretérito imperfeito e do futuro, só para a gente finalizar, para entender melhor quando que eu vou finalizar, quando que eu vou conjugar o meu verbo, quando ele tiver com AR, com AR, com IR, no presente do subjuntivo, no pretérito imperfeito e no futuro. Essa tabelinha é muito boa para estudo, para que não haja dificuldade entre perceber quando que o modo está no indicativo e quando que o modo está no subjuntivo, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos praticar e até a próxima aula.